Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui. Policiais entram em greve em pleno feriado da Semana Santa. O Jornal do Marcos de hoje mostra como a paralisação afetou os planos de quem pretendia aproveitar o feriado sem preocupação. Ainda nesta edição a gente fala sobre expectativa de vida. Você acha que o brasileiro está vivendo menos? Uma reportagem especial vai discutir o assunto e dar dicas para você viver mais e melhor. Drummond para os mais jovens. Nossa equipe acompanhou uma peça teatral para os adolescentes baseada nas obras do poeta. E você vai conhecer um fenômeno que acontece aqui, dentro do nosso cérebro, mas que quase sempre passa despercebido pela gente. Agora, no Jornal do Marcos. Olá, boa tarde. 2 anos e 2 meses. Esse foi o intervalo de tempo entre a última greve da PM na Bahia, em fevereiro de 2012, e a mais recente, em abril desse ano. As reivindicações dos policiais foram praticamente as mesmas da paralisação anterior. A diferença é que agora eles incluíram outros itens, como a anistia administrativa dos integrantes da greve de 2012 e o aumento de 200% no auxílio alimentação. Veja agora uma reportagem que mostra as últimas informações sobre esse impasse e também sobre o estado de saúde do líder da greve, Marco Prisco, que sofreu um princípio de infarto, menos de 2 semanas depois de ter sido preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. Centenas de policiais cantando em uma só voz. A assembleia, que reuniu cerca de 10 mil policiais militares de Salvador, aconteceu no Wet 'n Wild, um antigo parque aquático na capital, onde hoje funciona um espaço para eventos. Por volta das 6h20 da noite do dia 15 de abril, o vereador Marco Prisco, representante do movimento grevista, anunciou a paralisação, que teve entre as reivindicações o reajuste nas condições especiais de trabalho, o pagamento imediato da gratificação da atividade policial 5 e a anistia administrativa, isso é, a anulação das punições impostas aos participantes da greve de 2012. O dia seguinte ao início da paralisação foi de caos na cidade. Dezenas de arrastões foram registrados nas ruas e 8 unidades da Cesta do Povo foram saqueadas. Com medo de ataques aos ônibus, o Sindicato dos Rodoviários orientou que os motoristas das empresas recolhessem os veículos a partir das 5 da tarde, fazendo com que muita gente antecipasse a volta para casa. O resultado não poderia ser outro. Ruas e até mesmo pontos turísticos ficaram vazios. Para auxiliar na segurança da população, o governo do estado pediu apoio de homens das tropas federais, que fizeram rondas na cidade. Depois de quase 48 horas, a greve chegou ao fim no início da tarde do dia 17 de abril. Um dia depois, o líder da paralisação, Marco Prisco, foi preso pela Polícia Federal, que contou com o apoio da Aeronáutica e da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi encaminhado para a penitenciária da Papuda, em Brasília, e está sendo acusado de crimes contra a segurança nacional durante a greve de 2012, também comandada por ele. Menos de 2 semanas depois de ter sido preso, Marco Prisco alegou que sofreu um infarto dentro da prisão, além de refluxo gástrico grave e úlceras hemorrágicas. Mas uma perícia médica feita a pedido do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, constatou que Prisco não apresenta nenhuma evidência de doenças cardíacas que exijam tratamentos hospitalares ou domiciliares e, portanto, deve continuar preso até o julgamento de seu habeas corpus. A morte do ator José Wilker no início do mês de abril e do locutor esportivo Luciano do Vale, essa mais recente, tem provocado uma série de dúvidas, iniciado uma discussão importante sobre a expectativa de vida dos brasileiros. José Wilker e Luciano do Vale trabalhavam em 2 das maiores emissoras de TV do Brasil, a Rede Globo e a Bandeirantes. Eles já haviam recebido diversos prêmios, cada um em sua área, e ganhavam bem. Mas a boa condição financeira dos dois não conseguiu evitar que eles partissem cedo. José Wilker se foi aos 69 anos e Luciano aos 66, sendo que a expectativa de vida atual no Brasil é de 74 anos. Diante disso, decidimos pesquisar.
A morte de ambos realmente é motivo para pânico para quem já está na faixa dos 60? E mais, quais fatores são de fato levados em conta na hora de calcular a longevidade de nós brasileiros? Essas e outras perguntas serão respondidas agora na reportagem. 74,6 anos, quase 75? Essa é a média de vida de um brasileiro, segundo o estudo mais recente do IBGE, com dados referentes ao ano de 2012. A ampliação do atendimento na área da saúde, além dos investimentos em saneamento e vacinação em massa, são fatores importantes para se chegar a esse resultado. E não podemos esquecer do crescimento econômico do brasileiro, que ganhando mais, passa a ter acesso a melhores condições de vida, principalmente na compra de alimentos e remédios. Mas como explicar que ainda haja um número tão grande de pessoas que, mesmo desfrutando de todos esses avanços, acabam morrendo cedo demais? Por exemplo, se compararmos a idade do locutor Luciano do Vale, vítima de um infarto no dia 19 de abril, com a estimativa de vida de um brasileiro, veremos que a diferença é de 8 anos, ou seja, quase uma década que não chegou a ser vivida. A explicação por alto número de mortes, mesmo em pessoas com boas condições financeiras, está no fato de que, quase sempre, o diagnóstico precoce das doenças é deixado de lado pelos brasileiros. Outro fator que potencializa os riscos de uma morte súbita é o estresse, provocado pela agitação nas grandes cidades. Além do estresse, essa mesma agitação faz com que grande parte das pessoas não se alimente de forma correta, ingerindo alimentos feitos de forma rápida e, geralmente, com alto teor de gordura. A solução para esses dois problemas requer certo esforço, mas não é nada impossível. Exercícios físicos, que além de reduzir o estresse, aumentam a capacidade do coração de se encher de sangue, tornando seu funcionamento mais eficiente. As atividades físicas também são importantes porque reduzem os níveis de colesterol, diminuindo os riscos de doenças decorrentes do excesso de gordura no sangue. Mas os especialistas alertam: fazer exercício físico jamais substitui uma visita de rotina ao seu médico para avaliar as condições da sua saúde. Aliando o acompanhamento médico aos exercícios físicos e uma boa alimentação, você vai aumentar e muito a sua expectativa de vida. Por fim, não deixe que a ansiedade interfira nos benefícios de um exercício físico e nem na sua vida. Afinal, a mais importante vitória acontece quando quem ganha é a sua saúde. Você gosta de Carlos Drummond de Andrade? Então olha só que interessante. Alunos de uma escola daqui de Salvador tiveram a oportunidade de assistir a uma peça de teatro inspirada nas consagradas obras do poeta. A apresentação foi um sucesso, como você vê agora na matéria especial. Representação textual, linguagem corporal, poesia e a arte da literatura. No último dia 26 de março, os alunos do Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, aqui em Salvador, puderam conferir tudo isso e mais um pouco na peça teatral Vasto Mundo, baseada na obra de Carlos Drummond de Andrade. Trata-se de um monólogo apresentado pelo ator Marcos Machado no intuito de despertar nos jovens o interesse pela leitura e por Drummond, poeta que tanto contribuiu para a quebra de paradigmas na cultura brasileira. O objetivo do espetáculo é levá-lo nas escolas, principalmente para os alunos do ensino médio que já estão vendo literatura em sala de aula. E a partir daí, o espetáculo poder ser uma ferramenta de apoio para o professor de literatura para desenvolver depois em sala de aula um debate, uma discussão, enfim, qualquer coisa a respeito da obra e o espetáculo, né? O ator dramatiza poemas conhecidos de Carlos Drummond de Andrade, como O Caso do Vestido, um relato entre uma mãe amargurada e suas filhas a respeito de um antigo vestido que guarda muitas lembranças de sofrimento. Entre um personagem e outro, as trocas de roupas são feitas na frente do público. Ao final da apresentação, o ator contou à nossa equipe como surgiu essa ideia. Como é um monólogo, né? Então é apenas um ator em cena.
Então eu acho que as trocas em cena dão uma dinâmica maior, né? E não fica aquela coisa de ter que entrar e sair, e tudo acontecer na frente do público. Eu acho mais interessante, porque desmistifica também, né, essa coisa do camarim, do ator e se trocar lá atrás. Então tudo acontece aqui na frente com esse objetivo de desmistificar e também para dar uma dinâmica maior para o espetáculo. Marcos também falou de onde surgiu a admiração pela poesia de Drummond. Essa admiração é porque há mais de 20 anos, eu diria que é mais ou menos há uns 25 anos, eu realizo esse tipo de trabalho. Eu pego a literatura e transformo em teatro. Então, além de Drummond, eu tenho também um trabalho sobre o romantismo no Brasil, que pega então os poetas do século XIX. Eu tenho um trabalho sobre Fernando Pessoa, sobre Cora Coralina, Padre Antônio Vieira. Então, na verdade, eu tenho um repertório grande. Marcos Machado ainda pode ser visto entre os dias 4 de abril e 3 de maio, no Teatro Sesc do Pelourinho, com a peça A Atriz que Não Sabia Morrer, espetáculo que também marcou os seus 35 anos de carreira. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Bem, vamos agora aos fatos mais importantes dos últimos dias com o quadro Notícias da Semana. Foi prorrogada até o dia 31 de maio em Salvador a campanha de vacinação contra a gripe. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a medida foi tomada para garantir uma maior cobertura na cidade. De acordo com a CESAB, a Secretaria Estadual da Saúde, até às 5 da tarde dessa sexta, 23 de maio, 2.010.000 pessoas já haviam se vacinado, o equivalente a quase 70% da meta, que é de 2.900.000 pessoas. E as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, se encerraram às 11h59 da noite dessa sexta, dia 23. Mais de 9 milhões de pessoas se inscreveram no exame, que nesse ano deve acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. O número de inscrições bateu um recorde dos anos anteriores e, como consequência, muita gente nem conseguiu acessar o site, por conta da sobrecarga no sistema. E no Irã foi preso esse grupo de jovens que você vê nas imagens. O grupo havia publicado na internet um vídeo onde aparece dançando a música Rap, do cantor americano Pharrell Williams. A polícia iraniana teria detido os jovens pelo fato de eles terem ofendido a castidade do povo. Em sua página no Twitter, o próprio cantor Pharrell Williams se mostrou indignado com a situação ao publicar a mensagem, abre aspas, "É triste que esses jovens tenham sido presos por tentarem espalhar a felicidade", fecha aspas. Você já ouviu falar no fenômeno de Baader-Meinhof? Não? Pois então acredite, esse fenômeno está bem mais próximo do nosso dia a dia do que a gente imagina. Por exemplo, você já descobriu uma palavra nova ou uma história que nunca tinha ouvido e de repente começa a se deparar com essa história ou com a palavra várias vezes? Pois então, esse é o fenômeno de Baader-Meinhof. Quer saber mais sobre ele? Então confira a nossa reportagem. O nome Baader-Meinhof vem de um grupo terrorista que atuou na antiga Alemanha Ocidental entre 1970 e 1998. Conta a história que, de tanto ouvir falar na organização criminosa, um jornalista acabou dando ao fenômeno o mesmo nome do grupo extremista alemão. O fenômeno acontece quando aprendemos uma coisa nova e pouco tempo depois começamos a escutá-la de maneira muito natural no nosso dia a dia. Segundo os especialistas, esse tipo de situação acontece com quase todas as pessoas, e a explicação para isso é, na verdade, uma falha de cognição, ou seja, um erro na forma com que o cérebro percebe as reações ao nosso redor. Na prática, quando conhecemos uma palavra e ficamos surpresos por encontrá-la novamente algum tempo depois, estamos temporariamente esquecendo de todas as outras vezes em que essa palavra não apareceu para nós. E a impressão é que ter se deparado com a palavra foi uma coincidência. A psiquiatria chama de ilusão de frequência a sensação de que as coisas que aprendemos começaram a aparecer em todos os lugares. Ao contrário, essas coisas sempre estiveram lá.
A única coisa que mudou é que agora nós passamos a observá-las. Outro fator que explica o fenômeno de Baader-Meinhof é a ilusão de recenticidade, que é quando temos a impressão de que algo que aprendemos recentemente é de fato recente, quando na verdade é de longa data. Somado a tudo isso, o cérebro passa ainda pelo processo conhecido como atenção seletiva, o que significa que toda vez que aprendermos sobre alguma coisa, daremos a ela uma importância maior e facilmente iremos filtrá-la. O Jornal do Marcos termina aqui e a gente se despede com imagens da lua de sangue, fenômeno em que a lua fica com a coloração avermelhada por conta da dispersão da luz do sol na atmosfera da Terra. As imagens foram feitas na madrugada do dia 15 de abril e, segundo os astrônomos, o fenômeno deve acontecer de novo no dia 8 de outubro desse ano. Para você, uma boa tarde e até a nossa próxima edição. Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães você só encontra aqui.